Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Ao nosso querido irmão José Carlos, né? Conheci ele há um tempo ali, quando estava dando curso na igreja em Valinhos. Pastor Ronaldo, entrei aqui, eu vi essa igreja toda organizada, limpinha, um cheiro bom. Falei, ô glória, Espírito Santo de Deus está aqui. Senti bênção aqui. E é muito bom estar na presença de Deus para podermos buscar mais e comer e beber daquilo que Deus tem para nós. Então, nesse momento, irmãos, eu peço a você, como é um culto especial, você guarda um pouquinho aquilo que você está pensando que vai fazer depois daqui. Guarda um pouquinho de se preocupar com as mensagens no celular, com o parente que vai chegar na sua casa, como você vai comer depois, com o dia de amanhã. Vamos agora se deparar e abrir o nosso coração em espírito, alma e corpo para ouvir o que Deus tem a falar. Deus já começou a falar desde o momento que as portas estão abertas, porque onde está 2 ou 3 reunidos, Jesus se faz presente. Deus fala pelos louvores, Deus deu a oportunidade de a gente abençoar pelas ofertas, pelos testemunhos, e também com chave de ouro, Deus vai fechar com essa palavra, com a ministração. Quem tem Bíblia, abra comigo, 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo aqui um trecho da palavra de Deus. Se quiser ficar sentado ou em pé, fique à vontade. 1 Samuel 17, versículo 41, 38 em diante eu vou ler. Preste bem atenção no que diz aqui a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 diz assim: vestiu Davi a sua própria armadura que lhe deram, pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu também uma couraça. Também preparou a sua espada sobre a sua armadura, mas neste momento procurou andar em vão, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi ao seu rei Saul: eu não posso andar com isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo que estava sobre si, tomou na sua mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa de pastor que trazia na sua cintura, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao inimigo, que era um filisteu. Até aí está bom por enquanto, meus irmãos. Vamos sentar. Eu quero dizer para vocês, quando falamos a palavra missões, pelo menos 2 tipos de missões nós podemos observar. Existe uma missão que chama missão urbana, que eu já fui missionário também. Missão urbana é quando você faz na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho. Missões transculturais, quando você parte da sua cidade, parte do seu estado, parte do seu país. Esses 2 tipos de missões pertencem à nossa vida. Agora eu quero que você comece a abrir o seu entendimento, irmão, para entender o escopo, o ponto-chave dessa mensagem. Havia um rei em Israel chamado Saul, e ele tinha vários inimigos. A todos ele lutava com o seu exército e vencia. Mas de repente ele se deparou com um inimigo que ele se tornou um gigante na vida dele. Era o povo chamado Filisteus. E em cima da montanha, todos os dias, durante 40 dias, se levantava um homem que diz a teologia que ele tinha quase 3 metros de altura. Ele tinha uma lança de 40 quilos. A ponta da lança era como uma agulha de costureiro, de tão afiada que era e pontuda. E durante 40 dias ele subia no monte e gritava: tem homem aí em Israel? Tem homem que é macho o suficiente para me desafiar? E ele disse: se um homem de vocês me vencer, todo o nosso povo, inclusive nosso rei, nos curvaremos diante de ti. Agora, se nós vencermos os seus soldados, vocês, Israel, vão se curvar diante de mim. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, falando sobre o que é fazer missões, o que é fazer a obra de Deus, é que eu quero deixar um tema para você nesta noite.
assim comigo: eu fui chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença? Podia baixar só um pouquinho o ventilador? Só o volume dele, um pouquinho só. Eu fui chamado para fazer a diferença. Só um pouquinho. Isso. Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Preste atenção. Agora eu vou começar a entrar na mente de cada irmão para que Deus possa abrir e te dar entendimento. Noé nunca foi chamado na Bíblia para cultivar na terra. Preste atenção. Noé nunca foi chamado na Bíblia para cultivar a terra, mas ele cultivou durante 700 anos antes de começar a fazer arca. Porque o chamado dele não era cultivar, era fazer arca. Jacó nunca foi chamado para apacentar ovelhas, mas ele apacentou ovelhas, mas o chamado dele não era esse. Moisés permaneceu no palácio de Faraó 40 anos aprendendo toda a ciência, luta, sabedoria, mas Moisés nunca foi chamado para aprender a ciência, a cultura ali. O chamado dele era outro. Eu vou dizer a você, meu irmão, agora: Jesus Cristo não foi chamado para ser carpinteiro, mas durante 30 anos ele foi carpinteiro. Raabe, a prostituta ali do livro de Josué, não teve um chamado para ser prostituta, mas ela foi prostituta, mas o chamado dela era outro: esconder 2 espias ali de Moisés, depois entrar na linhagem de Israel, e depois de 14 gerações de 3 períodos, vinha a linhagem de José, que foi o pai de Jesus, veio de Raabe. Eu quero dizer a você, meu irmão, presta atenção: Deus dá uma permissão para cada pessoa, para que ele trabalhe, para que ele seja um carpinteiro, um engenheiro, um doutor, um médico, uma secretária, um pintor de parede, um eletricista, qualquer coisa. Isso é uma permissão que Deus te dá. Para quê? Para que você possa ganhar o seu sustento e viver, mas esse não é o seu chamado. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro. Das 330 profecias que tem na Bíblia, da vida do Messias, nunca existiu uma que disse: haverá um homem que será carpinteiro. Não. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro, mas ele foi carpinteiro, porque é uma permissão. E agora presta atenção, pastor: dentro dessa permissão que Deus te dá, Deus ele coloca uma oportunidade, e aí entra o chamado. Deus, meus irmãos, permite que você faça uma academia com o dinheiro que você ganhou, pelo trabalho que ele permitiu, mas dentro da academia ele dá uma oportunidade de fazer a obra. Deus te coloca para você construir uma casa, porque ele te dá a oportunidade, a permissão de você ser um pedreiro, mas ele te dá uma oportunidade dentro dessa permissão e coloca uma pessoa no seu caminho. Agora eu quero dizer para você, porque muitos não estão conseguindo enxergar o trabalho de missões. Pedro não foi chamado para ser pescador, mas ele foi um pescador a vida inteira, porque o chamado dele foi para pescar homens. O que eu quero dizer para você, meu filho, é que Davi, ele era um menino. O profeta Samuel chegou e disse: vou ungir um rei em Israel que não seja Saul, porque Saul foi levantado pela mão dos homens, eu quero levantar pelas mãos de Deus. E chamou Jessé, um homem importante e influente, e disse: Jessé, me traga os seus filhos, porque Deus me mostrou, eu vou ungir um dos seus filhos. Jessé fez um banquete, trouxe os filhos dele, os mais bonitos, os mais fortes, os mais altos, os mais habilidosos. E o profeta disse: não é esse? Olhou para aquele: não é esse? Esse é forte, ó, mas não é esse. Não tem mais ninguém não, Jessé? Jessé falou: não tem. Não tem. Tem, né? Um que está lá no campo, um rapaz que a Bíblia disse que tinha um aspecto gentil, uma cara de bonzinho, era com os cabelos ruivos, não tinha tanta estatura alta, uma pessoa humilde, um rapaz, um jovem. Tem esse se quiser. E Samuel disse: então traga ele. Quando trouxe, irmãos, o que aconteceu? A guerra dos filisteus estava ali. Todos os filhos de Jessé e os soldados de Saul tentaram derrubar o gigante. Olha aí, meus irmãos, por que Deus coloca gigantes na sua vida. Todos tentaram, mas como covardes, fugiram. Davi não foi chamado para ser pastor de ovelha, e Davi não foi chamado naquele momento para ir com aquele carrinho
massa, figo, mel, pão e leite para os irmãos que estavam na frente de batalha. Jessé disse: Davi, menino, vai até lá na frente de batalha, pede permissão do capitão, diga que você é filho de Jessé, entra nesse carrinho e leva comida para os seus irmãos que estão na batalha. A permissão que Deus deu, que Davi fosse um pastor de ovelha, que Davi fosse um serviçal. Agora presta atenção, em nome de Jesus, o que é missões urbana? O que é fazer missões? O que é, meus irmãos, fazer a diferença? Porque o tema é: eu fui chamado para fazer a diferença nessa terra. Aleluia! Davi chegou com o seu carrinho. O capitão falou: o que você quer aqui? Está uma batalha aqui, menino. Eu vim trazer essas bolsas de comida para os meus irmãos e falou o nome deles, que está lá na frente de batalha. Então vai, deve estar com fome mesmo, vai, para que eles se fortaleçam e lute melhor por nós. E Davi foi. Os irmãos desprezaram. O que você está fazendo aqui? Moleque. O pai mandou trazer essas comidas para vocês aqui, então me dá comida e vai embora daqui. Davi pegou a bolsa de cada um e deu para os irmãos. E de repente, quando estava para ir embora, o gigante surgiu naquela manhã. E Davi olhou e falou: o que é isso? O gigante falou: Hebreus, seus covardes, hoje é o último dia, 40º dia, porque foi 40 dias. Tem homem macho o suficiente aí para me enfrentar? E novamente a proposta: se um de vocês ali me derrubar, seremos escravos de vocês, nos curvaremos diante de você. Agora, se nós vencermos, que hoje é o último dia, vocês serão nossos escravos por resto da vida. Aí diz a Bíblia, Davi disse: Saul, eu posso lutar, eu posso fazer a diferença. E os irmãos disseram: moleque, você está doido, você não tem porte de lutador, você não tem habilidade de lutador, você não tem armadura de lutador. E o que aconteceu? Saul disse: vamos arrumar para ele então. Colocaram uma armadura de ferro, colocaram um capacete de bronze, colocaram um cinto nele e deram uma espada para Davi. Diz a Bíblia, irmãos, aqui, que Davi tentou andar com tudo aquilo que os homens deram, presta atenção, e foi em vão, não conseguiu. E caminhava, não conseguia, e Davi chegou e falou: não vou usar a armadura que o mundo me dá. E sacou fora aquilo, tirou aquela armadura fora, tirou aquele capacete e disse: muito obrigado, não quero. Tirou aquela espada e disse: não vou lutar com esse gigante com a espada dos homens, eu vou lutar com aquilo que Deus me dá. Se libertou daquelas coisas que o rei deu. Por quê? Porque o mundo quer que você se adapte ao padrão dele. Ao padrão dele. Davi disse: eu não vou com essa espada, eu não vou com esse capacete de bronze, não. Porque ele disse: não estou acostumado com essas coisas do mundo, não estou acostumado a caminhar com essa armadura que o mundo oferece. Eu vou com aquilo que Deus oferece. Agora continua aqui, 1 Samuel, quem tem na Bíblia ainda, 1 Samuel 17, continuando, versículo 40 em diante. O que aconteceu? Diz assim, 1 Samuel 17, 40. Então tomou na mão o seu cajado, e dali escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou na sua bolsa de pastor que trazia na cintura, e tomou na mão a sua funda, ou seja, o estilingue da época, que era uma funda, e disse, e foi-se chegando até o gigante que era o seu inimigo, o filisteu. E diz o versículo 41, o inimigo também vinha se aproximando de Davi, e tendo na frente o seu escudeiro, um rapaz com um escudo. Quando o filisteu, aquele gigante, olhou Davi, desprezou, porque era um jovem mancebo, era ruivo e tinha um semblante gentil. Então o filisteu disse a Davi, eu sou, por exemplo, um cachorro, para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Pelos meus deuses eu vou amaldiçoar Davi. E disse mais o gigante para Davi, vem a mim que eu vou te dar sua carne para as aves do céu e para as feras do campo. Aí Davi olhou bem para o gigante no 45 e disse, e respondeu, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E olha o que Davi disse, hoje mesmo Deus te entregará na minha mão. Eu vou te ferir primeiro, presta atenção, irmão, porque aqui cai uma cultura que as pessoas dizem, Davi matou o gigante com uma pedra. Não, a pedra não matou o gigante, só derrubou o gigante. E ele disse aqui, ó, primeiro eu vou te ferir, depois eu vou tirar a cabeça, e eu vou jogar os
céu e as feras da terra, para que todos saibam que há um Deus em Israel. Porque toda a assembleia sabia que o Senhor salva, não com espada nem com lança, mas do Senhor é a batalha, e Ele vai te entregar nas minhas mãos. Aleluia. Quando o inimigo gigante se levantou, veio chegando para debater com Davi. Diz que Davi se apressou ao combate a encontrar-se com o gigante. Metendo a mão na sua bolsa, tirou apenas uma pedra, colocou na sua funda e atirou. E essa pedra fez o quê? Feriu a cabeça na testa do filisteu, bem cravada. E ele, nesse momento, diz que ele caiu, mas ainda não tinha morrido, apenas derrubou. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu primeiro, depois fez o quê? O matou, porque não havia espada na mão de Davi. Então Davi correu, colocou o pé sobre o filisteu, tomou a espada do filisteu, tirou da bainha, e agora ele fez o quê? Agora ele matou, decepando a cabeça, e vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, diz a Bíblia, fugiram. Aleluia. Meus irmãos, Davi, ele se colocou na brecha para fazer a diferença. Aleluia. Eu estou dizendo a você, irmão, porque não é só missões transculturais, você pegar sua marinha, fazer um seminário, um curso preparatório no ano, ir para a Amazônia, ir para a Índia, ir para outros lugares. Missões urbanas é o que a maioria precisa fazer, começando dentro da sua casa, começando no seu trabalho, na sua academia, na sua rua, começando com os seus clientes, com o seu patrão. É para fazer a diferença. Davi disse: em nome de Deus, eu vou fazer a diferença. O que os homens não conseguiram fazer, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer com a armadura dos homens, eu vou fazer com a armadura de Deus. Maravilha. Eu vou tirar esse molde que o mundo me deu, eu vou jogar fora essa armadura que o mundo quer me vestir. Porque eu não consigo, eu não tenho costume disso. Meu costume é nos pés do Senhor, o meu costume é buscar Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você, meu irmão, presta atenção. Se eu colocar uma barra de chocolate perante uma criança de 2 anos e colocar uma barra de ouro e pedir para a criança escolher, o que ela vai escolher? Chocolate. Se eu colocar uma nota ali de $100 e uma banana na frente de um macaco, o que ele vai escolher? Porque não tem discernimento, porque não tem conhecimento, porque não sabe o potencial, meus irmãos, daquilo que está ali. Muitas vezes nós estamos assim, escolhendo o chocolate e esquecendo a barra de ouro, porque não estamos deixando Deus ser Deus na nossa vida. Eu vou repetir novamente: Deus te dá uma permissão para que você viva. Ah, Deus me abençoou, pastor, meu testemunho, comprei uma casa. Para quê? Para viver para você. Deus me deu um carro novo. Para quê? Para viver para você. Isto, meus irmãos, diz lá Mateus 6, 19 e 20: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões vêm e roubam, mas acumulai tesouro no céu, onde nem a traça consome, os ladrões também roubam. Tem gente, meus irmãos, que vem clamar a Deus e diz: pastor, por que minha vida não prospera na vida espiritual? Por que não prospera na vida sentimental? Por que não prospera na vida financeira e nem no meu corpo físico, na minha saúde? Por quê? Porque Deus te dá uma permissão para você trabalhar, dá uma permissão para você comprar uma casa, comprar um carro, e quando dentro dessa permissão, Deus te dá uma oportunidade e você não agarra essa oportunidade. Não, Deus, eu vou viver para mim. Deus, se Deus me deu um carro, eu vou passear no shopping. Se Deus me deu um carro, eu vou lavar o carro. Se Deus me deu uma casa, eu vou colocar uma televisão boa, um som bom, um carpete bom. É bom tudo isso, mas nada é nosso, tudo vai perecer. Meus irmãos, Davi entrou no meio do campo de batalha e ele disse: hoje eu vou fazer a diferença. Aleluia. Mesmo que o mundo diga que eu não posso, aleluia, mesmo que meus irmãos digam: Davi, você não presta para ser um soldado. Nós que somos aptos, que somos treinados, não conseguimos matar o nosso inimigo. Quem é você? Davi disse: eu sou aquele que vai fazer a diferença. Porque não estou acostumado a usar a couraça do mundo, não estou acostumado a usar capacete que o homem quer pôr na minha cabeça e me dominar. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que você está entendendo, irmão? Eu vou ler um versículo para você aqui, Mateus capítulo 5, versículo 13. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Se não tem, apenas escute. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido,
serão para quê? Lançado fora e que mais? Meus irmãos, Deus te chamou, te deu uma permissão de você trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas esse não é o seu chamado. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, irmão. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro. Será que consegue entender isso? Você entende, irmão? Você entende, irmão? Você entende? Jesus não foi chamado para ser carpinteiro, mas ele foi carpinteiro até os 30 anos. Pedro não foi chamado para ser pescador, irmão, mas ele pescou. Aleluia! Porque isso é para uma permissão que Deus dá. Mas dentro da permissão, Deus vai colocar oportunidades para você fazer missões. Aleluia! Mas as pessoas preferem escolher o chocolate Meu Deus. do que a massa de uva. Eu quero dizer, meu irmão, quantas vezes você foi humilhado? Quantas pessoas estão sendo humilhadas hoje e desprezadas? A Bíblia diz: eu te coloquei como sal da terra, irmão. Eu te coloquei a permissão de você trabalhar, ter as coisas, te coloquei no emprego, numa academia, numa loja, num bairro, e eu coloquei uma oportunidade. E você fugiu dessa oportunidade. Eu abri uma oportunidade, coloquei um pecador para você fazer missões e evangelizar. E você não fez a diferença. O sal que eu coloquei na sua vida não salvou na hora que eu te dei a oportunidade. Eu te dei outra oportunidade no sábado, quando você pegou um ônibus e viu uma pessoa triste. Eu te dei a oportunidade e você não salvou. Eu coloquei no seu trabalho pessoas na hora do cafezinho ali para falar com você coisas aleatórias. Está tudo difícil, o dólar aumentou, está chovendo, e você não salvou a oportunidade. Aí diz Mateus capítulo 5, verso 13: o sal, quando começa a perder o sabor, ele não presta para mais nada a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens, pisado pelo patrão, pisado pelas dívidas, pisado pela falência, pisado pela tristeza, pisado pela humilhação, pisado, meus irmãos, quando as coisas não dão certo para você e vem chorar, pastor. Ora por mim, estou sendo pisado pelos homens. Está difícil, pastor. Você fala: ah, está difícil, irmão, está difícil. Deus te deu uma permissão. Ele não te chamou para trabalhar e ser bem sucedido, viver para você. Mas pastor, estou pagando uma casa bonita, os meus sonhos. Deus te chamou para isso? Não, Ele permitiu. Ele permitiu. Você pode ser o mais rico dessa terra, mas este não é o objetivo central da sua vida, irmão. E a hora que o sal começa a perder o sabor e não salva, irmão, na oportunidade, Deus ele tira fora. A rainha Vasti tinha toda a regalia na Bíblia. Quem lembra da história da rainha Vasti? Tinha toda a regalia. Ela não salvou na hora certa. O que o rei fez? Tirou ela fora e colocou outra no lugar. Fazer missões, meus irmãos, não é a coisa mais difícil do mundo. É apenas você começar a entender. Quando as pessoas querem pisar em você, quando a televisão quer moldar o seu caráter, dizendo, a pregação do mundo dizendo, está difícil, está ruim, veio o Covid aí de novo, irmão. Olha o dólar, olha a guerra. As pessoas ouvem muito a pregação do mundo e se esquecem da pregação de Deus. Davi naquele momento, em nome de Jesus, ouça, irmãos, pastor Davi naquele momento tirou o capacete que o rei deu e disse: não vou colocar na minha cabeça o que os homens querem impor, irmãos da casa. Não vou colocar. Eu tiro isto porque eu não estou acostumado a usar o capacete que eles querem me impor. Eu não vou usar a roupa, a vestimenta que eles me dão, porque só tem fracassado. E quando chega um gigante de verdade, eles não conseguem vencer com essa roupa. Eu não quero essa espada que o mundo me dá. Não vou lutar com as armaduras do mundo. Toma essa espada para vocês. Glória a Deus. Eu vou fazer a diferença de uma maneira diferente. Eu vou salgar. Eu vou mostrar que há Deus em Israel. Eu vou derrubar os gigantes da minha vida. E sabe o que aconteceu? Ele pôs aquela pedra. Rodou. Olha na internet para você ver o capacete como que é antigamente que eles usavam. Desde a época de Roma, da Babilônia, eles tinham uma fenda aqui. Era todo de bronze e tinha um espaço bem na testa. Davi rodou, jogou aquela pedra. Se aquela pedra batesse um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, não derrubaria o gigante. Ela bateu bem na testa, pá, e derrubou o inimigo. E ele pegou a espada do inimigo e cortou a cabeça. Naquele momento matou. Sabe o que aconteceu a partir daquele momento? Ele fez a diferença. O povo se curvou perante Israel. O rei se curvou perante Israel.
E o povo de Israel deu um brado de vitória e libertação, irmãos. Preste atenção, estava entre a escravidão e a liberdade. Ou eles seriam derrotados por Golias e seriam escravos, ou eles venceriam e seriam patrões. Hoje Deus está mostrando para você essa oportunidade. Você quer ser, meus irmãos, o quê? Quer ser escravo? Você quer ser escravo ou você quer ser patrão? Você quer estar com Deuteronômio 28, está por cima ou está por baixo? Você quer ser cabeça ou você quer ser cauda? Jesus disse em Mateus capítulo aqui, ele disse: o sal, quando não salga na oportunidade, ele não presta para mais nada e ele é jogado fora para ser pisado. O único objetivo é ser humilhado, pisado, desprezado, discriminado. Aí o crente diz: pastor, por que minha vida está assim? Você fala: cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Sabe por que hoje, meus irmãos, há desavenças entre muitas pessoas? Porque há desavenças que a pessoa diga: pastor, não consigo fazer a obra porque não tenho teologia, não consigo fazer a obra porque eu tenho vergonha, não consigo fazer a obra porque eu não sei como fazer. E as pessoas vêm falando para você: não faça, deixa os pastores, deixa os missionários. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos, presta atenção. As mesmas atitudes, elas geram sempre os mesmos resultados. As mesmas atitudes, elas geram sempre os mesmos resultados. Se eu cavar um poço na minha casa e esse poço só consegue fornecer 100 litros de água por dia, e eu vendo esses 100 litros de água natural para uma pessoa, vem o segundo vizinho e diz: olha, irmão, fiquei sabendo que a sua água é boa, também quero 100 litros por dia. Você diz: eu só tenho um poço, só consigo tirar 100. Se eu quero um resultado diferente, vender 100 para esse e 100 para aquele, o que eu tenho que fazer? Cavar o quê? Um novo poço. Porque se eu tiver a mesma atitude, irmão, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Se uma laranja dá 2 caixas de laranja a cada 3 meses e eu vender para um cliente, e o outro souber que a laranja é boa e falar: também quero mais 2 caixas, eu não posso te vender 2 caixas porque só dá 2 caixas a cada 3 meses. Se eu quero um resultado diferente, o que eu faço? Eu planto um novo pé. Não adianta, meu irmão, você ter a mesma atitude e querer resultado diferente. Não adianta. Outra coisa que eu te digo, irmão, em nome de Jesus: nunca aceite conselho de pessoas que nunca produziram nada nessa vida. Nunca aceite conselho de quem nunca produziu nada. Isso não é conselho. Aquela pessoa fracassada na sua vida espiritual, sentimental, material, diz: pastor, irmão, eu vou te dar um conselho. Isso não é conselho, isso é palpite. Isso é opinião. Conselho é quem tem bagagem. Conselho é quem tem experiência. Se você quer montar uma padaria, irmão, não vá buscar conselho com quem é jardineiro. Se você quer montar um açougue, irmão, não vai buscar conselho com dentista, ele não entende nada disso. Quer montar um açougue? Busca conselho com um açougueiro. Quer montar uma padaria? Busca conselho com um padeiro, com quem tem bagagem, experiência, com quem sabe o que está fazendo. Mas muita gente está colocando conselhos vazios, opiniões, palpites, e você toma aquilo como conselho. E diz: ai, pastor, me falaram isso, que está difícil. Disseram que eu não vou conseguir. Disseram que não vai dar certo. A pessoa tem bagagem ou não tem bagagem? Nunca busque conselho de quem nunca produziu nada. É só palpite. Davi disse: tira fora essa armadura, não me serve. Muito obrigado, mas é o rei que está te dando esse conselho. Davizinho, veste essa armadura. Pode ser o rei, pode ser o papa, pode ser o presidente dos Estados Unidos. Eu não quero. Mas olha o tamanho do seu problema, olha o tamanho do seu gigante. Davi disse: nunca olhe a grandeza do teu problema. E ele olhou para cima e disse: pode sempre a grandeza do seu Deus. Olhe sempre a grandeza do seu Deus. Sempre. Eu vou repetir, meus irmãos. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro, mas ele foi durante o tempo. O chamado dele era outro. Jesus não foi chamado para ser carpinteiro, Pedro não foi chamado para ser pescador, Jacó não foi chamado para ser pastor de ovelhas, mas eles foram porque foi uma permissão de Deus. E dentro dessa permissão, dia a dia, Deus te dá uma pequena oportunidade de fazer missões, de evangelizar, de salgar a palavra de Deus, e você encolhe as suas mãos e diz: não vou fazer. E Jesus disse: o sal, quando para de salgar, irmão, é desprezado. Pastor, fui mandado embora do serviço. Fui mandado embora, pastor, por quê?
Você fala, irmão, como está o seu saldo? Pastor, por causa do problema, estou chateado com o marido, com o filho, parei de salgar. Está escrito na Bíblia. Parou de salgar, irmão. Parou de salgar. Não reclame disso, a palavra é fiel, irmão. É uma espada de dois gumes. Não reclame disso, irmão. A palavra é fiel. Vou ler o último versículo aqui para nós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 9. Lá no finzinho da Bíblia. 1 Pedro, irmão, capítulo 2, versículo 9. Diz assim. Eu vou ler aqui. Vós sois a geração eleita. Vós sois sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora eu quero que você, que tem a sua Bíblia, sabe ler, repita comigo, para que anuncieis o quê? Leia comigo, irmão, por favor. Eu vou ler de novo. Quando chegar nessa parte, eu quero que os irmãos que sabem ler e tem voz, falem comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o quê? A virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que fale e anuncie as grandezas, as virtudes, as bênçãos. Para isso que Deus te chamou. Aleluia. Para que anuncieis. Mas eu digo para você, quanta gente não está anunciando coisas grandes, pastor? Só está anunciando miséria, só está anunciando desgraça, problema, fofoca, e depois quer requerer a bênção de Deus. Eu fui pregar numa igreja batista esses dias, e eu senti um peso ali, irmão. Pregar uma palavra dura que Deus deu, não como uma palavra de repreensão nem de doutrina, mas só uma palavra de Deus. E eu vi o povo cantando ali, me restitui, ó Deus, eu quero de volta o que é meu. Eu falei, restituir o quê, irmão? Você que está devendo para Deus, quer restituição de quê? Tem vergonha na cara? Quer restituição de quê, irmão? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque volta que é seu, Deus vai te dar as almas que você deixou passar. Deus vai te dar as oportunidades de pessoas que morreram e foram para o inferno. Quer restituição? Deus vai te dar isso. Porque diz ali no 1 Coríntios 3 que a nossa obra vai passar pelo fogo. E diz que a palha, a madeira e o feno vão se queimar, não vai prestar para nada. Só ouro, prata e pedras preciosas que vai sobrar. É o grande julgamento de Deus ali. Eu digo a você nessa noite, em nome de Jesus, você foi chamado para fazer a grande diferença. Não é para você, meus irmãos, apenas viver pela permissão que Deus te deu de trabalhar, de ter uma casa, um carro, uma roupa. Isso é permissão. Isso você vai morrer, vai ficar para os outros. Deus, dentro da permissão, te dá o quê? Uma oportunidade. E se você não fizer missões, não salgar, vai passar. E o sal vai perder o sabor. E os homens vão te pisar. Vai vir aquela carta de demissão e você vai chorar. Vai vir a esposa dizendo que quer separar, o marido quer separar. Vai vir o filho rebelde dizendo, não quero ir para a igreja com vocês, pai e mãe. E vocês vão chorar e dizer, por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Porque Deus te deu uma permissão, te deu dinheiro, te deu saúde, te deu um curso, te deu uma casa, abriu portas para você. Mas eu não quero salgar. Agora eu vou viver para mim, pastor. Agora eu vou viver para mim. Eu não quero aproveitar a oportunidade que Deus dá dentro da permissão. Meus irmãos, Deus não chamou pessoas para fazer as coisas do homem. Isso é uma permissão passageira. Você vai morrer, vai passar. Deus te dá permissão para que você trabalhe, para que você vá no supermercado, e na fila do supermercado, porque você vai comprar as comidas, porque Deus te deu dinheiro, irmão. E quando você está na fila do supermercado, Deus fala, agora, irmão, você vai salgar. Eu vou colocar uma pessoa no seu caminho para comentar uma coisa bobeira, dizer, olha, o mercado está cheio. Opa! Dentro da permissão, Deus está dando uma oportunidade, e eu vou pregar para essa pessoa. Só que a pessoa fala, a pessoa veste a couraça do rei Saul, põe o capacete do mundo e diz, eu vou comentar coisa boba. Ele vem com o assunto do mundo, eu vou igualar ele e vou fazer assunto do mundo, irmãos. Depois não vai reclamar porque o sal para, não vai reclamar porque a sua vida não prospera. Hoje Deus te chamou para fazer a diferença, irmão. Fazer missões é abrir a boca. Mas pastor, como é que eu vou fazer missões? Em primeiro lugar, irmão, o missionário urbano dentro da sua região, ele faz do jeito de missões mais simples possível. Ele conta um pequeno testemunho da vida dele. Eu estava na rua esse dia, presta atenção. Um rapaz passou perto de mim e perguntou para mim, você tem fogo? Com um cigarro na mão. Um segundo, irmão. Eu vi aquela oportunidade e disse, eu não tenho fogo, mas posso contar por quê? Ele olhou e falou, por quê?
Foi porque nunca precisei fumar, porque Jesus me libertou e isso é uma satisfação momentânea que você quer ter com um cigarro. Posso te falar de Jesus? O rapaz olhou e falou: fala. E eu falei de Jesus para ele. Um segundo, irmão. Eu ia dizer: não tenho fogo. Eu disse: eu não tenho fogo. E posso te falar por quê? Ele achou estranho. Por quê? Porque eu vim fazer a diferença. Aleluia. Eu não vim para ser igual aos outros. Eu não tenho fogo. Meus irmãos, no caminho de Emaús, estavam ali os homens andando. Paulo pregava no barco. Paulo salvava pessoas dentro do barco. Lembra ali o Filipe no caminho? Lembra Elias quando estava no caminho? Lembra João Batista? Lembra Jesus caminhando? É oportunidades, irmão. João capítulo 4. Jesus chegou ali no poço dos samaritanos, pastor Ronaldo. E ele viu uma mulher que estava ali tirando água. Jesus falou: opa! É uma oportunidade. Aleluia. É uma oportunidade. Dentro do meu caminho. E ele pregou para os samaritanos. Há uma diferença de samaritano e judeu, que as pessoas acham que samaritano era mundano, irmão. Eu vou te contar em 1 minuto e meio a diferença de samaritanos. Presta atenção. Havia o primeiro rei de Israel chamado Saul, colocado pelas mãos dos homens. Presta atenção. Depois desse rei Saul veio um rei colocado pelas mãos de Deus chamado Davi. Davi teve um filho muito sábio, muitas mulheres, muita riqueza, chamado Salomão. Salomão teve o quarto rei, que era o filho dele, chamado Roboão. Roboão era um rei que não tinha tanta habilidade e sabedoria. Então os homens começaram a fazer um motim dentro das 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon, Benjamim, José, Dan, Naftali, Gad e Aser. 12 tribos. E o que acontece? Benjamim e Judá disse assim: irmão, nós vamos ficar aqui do lado direito do povo. Por quê? Porque nós queremos buscar Deus. Então nós vamos ficar no sul de Israel. Benjamim e Judá. Os outros 10 disseram: nós vamos ficar do lado esquerdo então. E aí Judá chegou e falou assim: ó, Benjamim e Judá, nós vamos ficar aqui. Então vamos fazer um negócio? Nossa capital vai ser Judá. Nós vamos ter todas as tribos, Benjamim e Judá. E nossa tribo, nossa capital vai ser Judá. Os 10 ficaram aqui. Levantou um homem que era chefe do exército, chamado Jeroboão, e disse: eu vou tomar posse de tudo. Eu vou ser o rei agora da esquerda. Pegou as 10 tribos e falou que nossa capital vai se chamar Samaria. Samaria. Um rei chamado Senaqueribe, ele falou: vamos envolver mulheres de outras tribos nessas 10. Vamos encher de mulherada aqui. Deixa o povo fazer comércio, deixa o povo vender deuses, estátua, ouro. Vamos fazer um negócio de baile para ter dançarinas, tudo. Então as 10 tribos do norte se contaminaram. E as duas do sul, Benjamim e Judá, ficaram ali com a sua capital chamada Israel. Por isso que Israel não gostava muito dos seus irmãos, que tinham a capital com Samaria, e eram chamados de samaritanos. Jesus chegou com a filha dele, irmã dos judeus, e disse: você é samaritana. Mas os samaritanos falam com os judeus, mas os judeus do sul não falam com eles, pastor, porque se contaminaram, e esses prevaleceram firme na presença de Deus. Por isso Jesus disse: judeus daqui não falam com os samaritanos dali, mas eram irmãos. E Jesus viu uma oportunidade, uma desavença, um problema, uma discriminação. E Jesus chegou no poço e disse: uma oportunidade. José Carlos, uma oportunidade. Jesus pregou para aquela mulher. Como mulher, nada contra as mulheres, mas como mulher gosta de falar mais do que os homens, às vezes muito mais, saiu correndo anunciando: conheci o Salvador. Conheci o Salvador. E Jesus não falou de água física em nenhum momento. Na palavra grega ele fala de água espiritual. Ela disse: mulher, dessa água que sacia a sua sede da prostituição, se eu te der da minha água da salvação, você não precisa voltar a beber essa água e se prostituir de novo, ou ter vários maridos. Porque ele não disse que era prostituta. A prostituta é de João 8. Ali era uma mulher que tinha vários maridos. Talvez fornicava, fazia alguma coisa, talvez até prostituía. Mas ele disse: essa água da sede, de saciar todo dia com um homem diferente, não vai ter mais. Se eu te der da minha água espiritual. Nem momento ele fala que ela jogou uma cordinha, pegou uma água, pegou um copo. Não, ali era água mundana com água espiritual. Jesus viu uma oportunidade. Sabe o que ele fez? Evangelizou. Eu vou contar, já vou encerrar já, eu vou contar para você, pastor, quem foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, sem ser chamado ali para ser os 12 de Jesus e os 70 que ele viu depois. Sabe quem foi? O endemoniado chamado Gadareno.
Mas pastor e demoniado gadareno, sim. Leia a Bíblia para você ver. Diz que Jesus chegou e expulsou um demônio na cidade de Gadara, e ele era chamado como endemoniado da cidade dos gadarenos. Jesus expulsou aquele demônio. Sabe o que aconteceu? Leia a Bíblia, diz assim: quando aquele homem se converteu, encontraram ele no meio da praça, pregando o Evangelho de Cristo, e assim ele fez em Decápolis. Sabe o que significa a palavra Decápolis aqui no grego? Significa uma cidade matriz com 10 cidades em volta, porque a palavra Deca em grego é 10. Aleluia. O endemoniado nazareno, irmão, pregou na cidade que ele estava em Gadara e mais 10 cidades, e ninguém falou dele. Uma oportunidade. Eu quero dizer a você, meu irmão, não dá mais por que ficar pregando, porque João 16 fala: o pregador ele tem a função de conscientizar. Mas diz lá João 16 que quem convence dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai encerrar para contar a história do menino que estava na escola dominical de uma igreja batista, uma história verídica. E uma professora dizendo que Jesus é o Senhor, Jesus é o Criador, Deus tem que estar em nossa vida, e que Deus ele é o Criador de tudo. E o menininho de 4 anos olhou para a professora e falou: professora, mas como eu posso deixar Deus dirigir a minha vida? Como eu posso deixar Deus fazer tudo por mim? A professora olhou bem para aquele menininho na escola dominical, pegou um lápis, falou: menino, pega esse lápis, coloca nessa folha branca, faz um risco, um desenho. O menininho começou a fazer um desenho. Ela disse: você é o lápis, mas a mão que escreve a sua história, a sua vida, é Deus. Ela disse assim: ó, sabe o que tem atrás do lápis? O menino falou: tem uma borrachinha. Ela falou: essa borrachinha é quando Deus quer apagar alguma coisa que você fez de errado e escrever novamente a história de uma forma diferente. E o menino começou a entender. Ela disse: Deus vai pegando na sua mão e vai escrevendo a sua história, mas se você errar, ele tem a borrachinha para apagar. Assim é Deus e assim é você com o lápis. Eu quero dizer a você, meu irmão, tem outras coisas para falar aqui. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Sou pastor há mais de 25 anos, mas não tem por que mais pregar. O Espírito Santo já está falando no coração de vocês. O Espírito Santo já está falando no coração de vocês. Ele quer prosperar a sua vida, quer. Ele quer que você faça a diferença, quer. Como que vai começar, irmão? Seu patrão na sua empresa pediu para você fazer um cafezinho. Sabe o que você faz? Faz um cafezinho e faz um pouco mais, faz a diferença. Lava o copo. Lava o copo que o outro usou também. O patrão pediu para você ficar até às 6, irmão. Fica até 6 e 5, só 5 minutos. Faz a diferença, irmão. Faz mais. Aleluia. Tem gente que faz o cafezinho e nem o copo quer lavar. O patrão pediu, meus irmãos, para você imprimir os papéis. Imprime os papéis, irmão. Imprime o versículo para ele também. O seu patrão, se você trabalhar numa obra, pediu para você rebocar uma parede. Reboca a parede, irmão, e faz a diferença. Limpa o chão. E sabe aquele lixo. As pessoas vão começar a te olhar e vão dizer: por que você é diferente? Por que você não é igual aos outros? Por que você não veste a mesma couraça? Você diga: porque eu vim este mundo para fazer a diferença. Dentro da permissão profissional que Deus me deu para ganhar o meu sustento, esse não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo é aproveitar as oportunidades que Deus coloca na minha frente. Esse é missões. Isso é pregar, isso é evangelizar, isso é testemunhar. Davi derrubou um gigante que os homens achavam que não ia conseguir vencer. Qual é o gigante que você quer derrubar hoje, irmão? É o orgulho, a soberba? É o medo? Será que Deus não pode capacitar? Não se capacitou Pedro, analfabeto, ignorante, agressivo. Primeira pregação, 3 mil em Atos. Depois mais 2 mil. Primeira igreja evangélica pentecostal, 5 mil pessoas por uma pregação de um homem que ninguém dava nada. Assim como ninguém dava nada para Davi, assim como ninguém pode dar nada para você. Deus ele vai te capacitar. Deus ele quer tirar, meus irmãos, aquela vergonha que acompanha a sua vida. Deus quer começar a rasgar os títulos de fracassado. Deus ele quer enxugar cada lágrima. Quando você diz que chega a sua conta de água, de luz, de internet e você não tem dinheiro. Quando chega a Páscoa, seu filho pega ovo de Páscoa e você não dá. Alguns dão, alguns outros não gostam de dar. Quando chega o Natal, irmão, muitas vezes a pessoa tem que comprar mortadela, tem que comprar frango, porque não tem dinheiro para comprar um chester, um peru, uma uva passa. Deus quer tirar toda essa vergonha. Quando o seu carro começa a falhar e aí tem que limpar, meus irmãos, tem que comprar pneu recalchutado e aí o carro não pega direito, bateria usada. Deus quer tirar toda essa humilhação. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Quando você está acostumado a tomar só suquinho aquele de pó, quando nós era pequeno, meu pai era sargento do exército, tinha 5 filhos, nós tomávamos um que chamava que refresco, irmão. Parecia uma tinta sublinho, meu irmão, quando ele mexia
mexia, só o barulho da colher na jaca fazia tim, 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 e nós tomávamos aquilo. Nunca bebemos Coca-Cola quando era pequeno. Deus quer começar a tirar toda a vergonha. Deus quer começar a tirar toda a humilhação. Deus quer começar a fazer a diferença na sua vida, irmão. Deus não quer que crente ande com o sapato furado, rasgado, emendado. Deus não quer que você fique pegando roupa de doação que quem já usou e não presta mais e passa para você. Deus, Ele quer começar a te abençoar. Ele quer começar a fazer a sua luz brilhar. Ele quer tirar você de ajudante para chefe, de chefe para supervisor, de supervisor para gerente. Ele quer que o sal da sua vida possa salgar. Mas, meus irmãos, dentro da permissão que Deus te deu, Ele vai colocar o quê? Sal. Uma oportunidade para você salgar. Isso mesmo, para você salgar. Eu estava no ponto de ônibus, uma mulher veio falar comigo. O que eu faço, irmão? Salgo. Eu estava no mercado, na fila, alguém falou comigo: o que eu faço, pastor? Salgo. Eu estou no mecânico, o mecânico está ali conversando comigo, o que eu faço? Eu salgo. E se o sal salgar, meus irmãos, nós vamos dar sabor a essa terra. O sal conserva a carne, o sal dá sabor. O sal é bom, mas o sal não está para nada, irmão. Se eu não quiser fazer missões, se eu quiser viver só para mim, eu vou ser lançado fora, pisado pelos homens, e depois vai chorar na igreja: o pastor está difícil, meu filho bate boca comigo, meu vizinho põe som alto, pastor, meu carro quebra, meu salário não vem direito, é só conta, é Serasa, INSS e outras coisas, outras nome aí, é só aquela lista, irmão, de problema. Não está salgando, não está tendo fruto, não está tendo a bênção. Eu vou dizer para você, irmão, tudo que você está fazendo profissionalmente é apenas uma pequena permissão de Deus, não é o seu chamado. Mas eu tenho que trabalhar? Tenho, mas não é o chamado. O chamado é outro, irmão. Davi nunca foi chamado para cuidar de ovelha, nunca para matar urso e leão, nunca diz a Bíblia. Eis que Deus chamou Davi, não. Mas ele encontrou a oportunidade e ele usou. Ele usou. E ele venceu. Ele trouxe honra para dentro da casa de Deus. Davi trouxe honra para dentro da casa de Deus. Não precisa falar mais nada, irmão. Nesse momento nós vamos orar e vamos devolver a palavra para o pastor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero colocar diante de você para fazer missões. Não é só missionário lá fora, porque talvez todos aqui tenham trabalho, caso, obrigações, responsabilidades, não conseguem ir para a África, para a Índia, para outro lugar. Mas missões urbanas, dentro de onde você vive, é onde Deus vai começar a te abençoar. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar, Deus quer fazer diferença. Hoje é um dia que você pode falar: Deus, chega da armadura do mundo. Chega do capacete que o rei do mundo me deu. Chega, em nome de Jesus, da espada que eles querem que eu lute. Eu vou lutar como Deus quer. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior. O diabo pode chegar para você e falar: não, você não vai poder fazer, porque você, eu sei o seu passado, eu sei quem você era, eu sei o que você fez no passado. O diabo vai falar para você. Você fala: diabo, você pode falar assim, mas a palavra diz em 2 Coríntios aqui, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Mas você não vai poder fazer a obra, irmão. Você não tem condição. Você não vai poder, mas você abençoar, você não tem condição. Irmão, a Bíblia fala, Filipenses 4:13. Você diz que eu não posso, mas Deus fala mais: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O diabo pode chegar para você e falar: irmão, eu sou grande, forte, vou colocar inimigos na sua vida, doença, enfermidade, eu vou atazar na sua vida. Você fala: diabo, você pode falar tudo isso, mas a palavra de Deus diz em 1 João 4:4: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O mundo, a carne, o diabo pode dizer para você: vou acabar com sua vida, com seus sonhos. Eu sou o diabo, eu estava lá no céu, eu sei das coisas. Você fala: diabo, quer a cartada final? Tiago 4:7: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É o que eu quero deixar para você hoje nessa noite. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Ele vai dar sensibilidade para você fazer missões aonde você estiver. Primeiro momento que você começar a fazer missões, como Davi fez a diferença, vai vir libertação para o povo de Israel. Vai vir libertação para a sua casa. O serviço que estava travado vai começar a se abrir. A tristeza que você carregava, aquele título, vai começar a sair. As frustrações da vida. Irmãos, pessoas que te devem e não te pagam, vão voltar para te pagar. Pessoas que ofenderam, humilharam, desprezaram, vão vir, porque vão ser incomodadas na madrugada, te pedir perdão. Sabe por quê? Porque vai haver, aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. Aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. E Deus pode começar hoje a te dar oportunidade. Fique atento, irmão, com a mão do Espírito. Davi pegou, ele não foi lá para lutar com o gigante, ele foi levar comida, uva passas, mel,
figo, mas Deus deu oportunidade e ele falou, eu vou aproveitar, porque se eu não aproveitar hoje, eu não aproveito mais. O povo de Israel era para ser escravo. Quem sabe você está sendo escravo? Porque não acabou a oportunidade. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Missões começa dentro de casa, começa na nossa cidade. Você tem um minutinho só, eu já devolvo a palavra ao pastor, de refletir e dizer no seu coração, Deus, aonde eu tenho errado, meu Deus? A Bíblia diz, vinde a mim os cansados de sofrer, os cansados de ser humilhados, os cansados de passar vergonha, e aqueles que estão oprimidos ou sobrecarregados, e Ele promete, eu vos aliviarei. Disse mais Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Deus, Ele habita com o coração contrito, quebrantado, batido. Deus, Ele quer levantar a sua vida hoje, irmão. É nesse dia, você não veio em vão, você não veio à toa na igreja. É uma palavra simples, mas profunda, porque deixamos Deus ser Deus nessa hora. Que tudo que foi dito aqui, o nome de Cristo seja honrado acima de tudo. Sou um humilde vaso, humilde servo de Deus. E que toda honra e glória seja dada a Ti. Estenda a tua mão para o alto, irmão, somente você que crê. Estenda a tua mão para o alto, porque a Bíblia diz, o que ligares na terra, será ligado no céu. Neste momento eu venho ligar a sua mão, junto com a mão de Cristo, que morreu pelos seus pecados e fez uma aliança. Aquilo que você não consegue, irmão, Deus, Ele vai pegar na sua mão hoje, e Ele vai começar a capacitar, Ele vai começar a dar uma bênção, Ele vai capacitar o seu coração, Ele vai capacitar a sua boca para falar. A missões vai começar. O sal, meus irmãos, que estava morto, enterrado, guardado, vai começar a salgar. Em nome de Jesus, nós somos o povo que faz a diferença. Nós somos a igreja que prevalece sobre as portas do inferno. Nós somos o sacerdote real que anunciaremos grandezas e não miséria, coisas grandes e não pequenas, coisas maravilhosas e não coisas do mundo, mas coisas do céu. Eu entrego, Senhor, esta mensagem. Eu entrego estas pessoas que estão aqui, todos que são filhos ou que são servos diante de Ti, para que Tu possas, Senhor, conscientizar. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, uma chave de ouro em cada mão que está estendida agora, para que não se perca esta palavra. Eu peço, Senhor, uma pequena brasa do céu nessas mãos agora, para que não se apague a chama dessa palavra, de fazer missões nas oportunidades que Deus nos der, dentro da permissão aonde vivemos, aonde trabalhamos. Teu nome seja glorificado, ó Pai, e agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.